de tomar decisões. Quando você toma decisões, as coisas mudam a seu favor. Se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ser uma pessoa que cresce, se você quer ser uma pessoa feliz, você precisa aprender a tomar decisões. Quando você tem uma ideia, essa ideia vem para a sua mente, que vai tentar descer para o seu coração, você tem que matar essa ideia. Como que mata uma ideia, Orlando? Executando-a, fazendo com que ela seja executada. Meu nome é Orlando Soares, como está na tela, e hoje nós vamos aprender muita coisa boa. Algumas coisas eu já venho falando e eu quero refrisar. Esse mês inteiro nós estamos fazendo o transformação mental. E o que é que nós vamos aprender agora? O que é que nós vamos ver agora? Vamos lá? Vamos dar uma lida, vamos dar uma pesquisada, vamos analisar. Escute aí o que iremos começar hoje. Mude sua comunicação. Mude a sua comunicação. É muito importante você mudar a sua comunicação. Eu venho falando isso há várias semanas. Aquilo que você age, aquilo que você faz, com quem você anda, com quem você conversa, como você fala, como você reage, demonstra a sua comunicação. Talvez você diga, mas Orlando, eu nunca falei coisas erradas, eu nunca falei coisas negativas, mas a partir do momento que, por exemplo, olha só, imagine, eu começando essa aula e assim, ó. Gente, estou muito animado. Hoje nós vamos vencer. Nós vamos ter vitória. Muitas vitórias. Você consegue acreditar no que eu estou falando? Não. Sabe por quê? Não. Porque o corpo fala, a fisionomia fala. E a minha fisionomia estava para baixo. E isso comunicou algo. O que nós vamos aprender mais nesse dia? Para que você possa amanhã começar a segunda-feira bombando, crescendo. Vamos lá. Nós estamos na escola de finanças. Lembrando que tudo que eu falo na escola de finanças serve para toda a sua vida. Qual outra coisa aí, amor meu? Minha comunicação afeta meus pensamentos. Minha comunicação afeta os meus pensamentos. Tem pessoas que tudo machuca, tudo dói, tudo complica. Nada você pode falar com ela, nada você pode falar com ele. Ei, você tem que entender isso aí. A sua maneira de se comunicar pode mudar as outras coisas. Comunique-se melhor, ok? Vamos para assunto novo? Provérbios 23:7. Provérbios 23:7. Olha aí que a minha esposa leu para você aí. Esse versículo é um dos que eu mais amo. Está escrito o seguinte: aquilo que você imagina, conforme você imagina, acontecerá na sua vida. Aquilo que você imagina, como você imagina, acontecerá na sua vida. Então vamos andar? Vamos para cima? Vamos lá. O que mais que temos aí, amor meu? O que são pensamentos? O que são pensamentos? Tem pessoas que elas acham que os pensamentos são inofensivos, que os pensamentos, eles, afinal de contas foi uma bobeira. Quantas vezes você falou com alguém e essa pessoa disse assim, eu não estava pensando nada. Só estava assim, pensando com os meus botões. Só que pensamento, ele é algo mais interessante. Eu vou colocar a próxima tela, que eu quero explicar para você o que é pensamento. Vamos lá. São imagens internas e diálogos internos. Olha o que ela disse, meu Deus do céu. São imagens internas e diálogos internos. Imagens porque você vê, porque você imagina, porque você visualiza. Diálogos porque são conversas. É aquela vozinha que fica dizendo para você, não vai dar, não tem jeito, não adianta. É como você que está aí do outro lado da tela, e às vezes vem aquela vozinha, vá dormir, amanhã você tem que acordar 4 horas da manhã. Eu acordo todos os dias 4h42, 4h42, todos os dias de manhã, ok? E de segunda a domingo, talvez 1 ou 2 vezes que o despertador me acorda. Geralmente eu acordo antes do despertador. Eu tenho uma coisa comigo o seguinte, eu tenho que acordar o sol, não é o sol que me acorda, eu acordo o sol, eu me levanto antes, meu dia começa cedo. Então eu tenho que entender o que são pensamentos, são imagens. Se você se vê fraco, se você se vê perdido, se você se vê derrotado, se você se vê fracassado, é isso que você será.
Diálogos internos é aquela vozinha que diz: você nasceu pobre, ninguém te ama, ninguém vai te ajudar. Ah, esse cara está falando as coisas aí, é fácil para ele. É que já empreende, conhece de negócios, é pastor, conhece de Bíblia, tem fé. Para ele é muito fácil. A esposa dele ajuda ele em tudo que ele faz. É muito fácil. Agora e eu, que não tenho esposa, que não tenho marido, que não tenho dinheiro? Ei, não escute essa vozinha negativa. Porque os pensamentos são formados de imagens e de diálogos internos, lá dentro da sua cabeça. Ok? O que mais, amor meu? Você é responsável pelo controle da sua comunicação. Você é responsável pelo controle da sua comunicação. E eu me lembro que na última aula eu perguntei a vocês: vocês me acham uma pessoa desanimada ou determinada? Vocês me acham uma pessoa desanimada ou determinada? Tá vendo aí? Então eu sou responsável pela comunicação, pelo controle dessa comunicação. O que eu estou comunicando? O que eu estou informando? Isso é muito importante, porque se eu não vejo isto, as pessoas podem falar que eu falei coisas que não falei. Ou então, por exemplo, você quer ver um detalhe? Tem pessoas que são figuras públicas. Por exemplo, um padre é uma figura pública, um pastor é uma figura pública, um político é uma pessoa pública, um empresário é uma pessoa pública, uma pessoa que tem um destaque, uma pessoa que tem uma influência, uma pessoa que sempre está em comunidade, conversando com várias pessoas, é uma figura pública, ok? Aí o que você diz? Quando alguém fala para ela assim: você precisa ter um canal no YouTube. Ah não, eu não gosto de falar. Você precisa fazer uma live, uma aula no Facebook. Ah, eu não gosto de Facebook. Você precisa fazer uma aula no Instagram. Ah, eu não gosto de aparecer, eu não gosto da minha imagem, eu não gosto da minha voz, eu não sei o que. Beleza. Só que quando as pessoas falarem algo de você, você não tem como se defender. Por quê? Porque você não controlou a comunicação. Você é responsável pela comunicação. Você quer ver um exemplo? Digamos que uma pessoa que você falou de mim para ela não me conheça. Aí ela diz assim: ah, isso aí é mais um ladrão. O que você faz? Você tem essa aula, você manda para ela. Quando ela me assiste, ela fala: gente, essa aula é tudo de bom. Eu não sabia, me perdoa, me desculpa. Sabe por quê? Porque eu controlei a minha comunicação. Eu falei, eu expus o meu rosto, a minha voz, as minhas ideias. Então eu cuido da minha autoimagem, eu cuido da minha comunicação. Beleza? Se eu for deixar os outros cuidarem, o que eles falarem fica valendo. Mas se eu estou na internet, até para você que é fácil, por exemplo, você que é da minha igreja, alguém um dia fala mal de pastor. Para você é fácil me defender, no bom sentido. Por quê? Você pega um vídeo e manda. Veja se esse pastor que você está falando que está roubando é igual ao meu pastor. Quando a pessoa for comparar, ela vai dizer: não, realmente o seu pastor é diferente. Está vendo? Por que eu estou aqui na internet? Cuidando da minha comunicação. Vamos em frente? Qual outra coisa aí? Todo pensamento produz sentimento. Todo pensamento produz sentimentos. Então, ou seja, se eu fico pensando coisas negativas, a química do meu corpo vai transmitir sentimentos o quê? Negativos. Se eu fico pensando coisas grandes, o meu corpo, o meu cérebro vai fazer com que eu sinta, tenha sentimentos, emoções de conquistas grandes. Se eu fico pensando em alguém que morreu, se eu fico pensando na corrupção, se eu fico pensando negativamente, os sentimentos que vão surgir no meu corpo são sentimentos ruins, negativos. Você quer ver uma coisa? O nosso corpo, ele tem algumas ligações que é interessante. Conforme o sentimento que você tem, afeta um órgão do seu corpo. Você sabia disso? Então, vou dar um exemplo. Não necessariamente nessa ordem, mas só para você entender. Por exemplo, se você fica com muito ódio de uma pessoa e você se cala, isso afeta seus rins. Veja que coisa impressionante. O seu cérebro, ele tem terminais com os seus órgãos. Então, quando você pensa coisas ruins, até o seu corpo adoece. Pegou essa? Fica ligado. O que mais que nós vamos aprender hoje? Que
que me abala não é o que acontece, e sim o que comunico sobre o que acontece. Exatamente. Ou seja, é a regra 90-10. 90%, eu tenho que entender isso. 90% das coisas que me acontecem, que surgem na minha vida, que surgem no meu dia a dia, não tem como me abalar. Não tem como me abalar. 10%, que é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo, é o que me abala. Então vamos dar um exemplo. Alguém chega e me chama, lá vai o cabeludo. Beleza. O que acontece com aquilo que eu escuto? Se eu escuto, é lá o cabeludo, e aí eu digo assim, cabeludo é a mãe, cabeludo é você, cabeludo não sei o quê. Essa reação é a que me fere. Não é o que me aconteceu. Minha esposa vai ler de novo para você, em voz alta, para você entender bem devagar. Porque é muito importante essa palavra aqui. Escute aí e escreva. O que me abala não é o que acontece, e sim o que comunico sobre o que acontece. O que me abala não é o que acontece comigo. Surgiu, por exemplo, eu saio numa chuva, a tendência é ficar gripado, resfriado, todo mundo fala isso. Só que, se eu sair na chuva e falar assim, estou dando um exemplo, não vou ficar resfriado, vou chegar em casa, vou tomar um banho, me secar rapidamente e não vou ficar nem gripado, eu não fico. Por quê? Porque as coisas que me acontecem não têm o poder de me prejudicar. Agora, o que eu faço com aquilo que me acontece, é isso que faz com que eu seja prejudicado. Beleza? Vamos lá para alguma coisa e fechar. O que eu comunico produz minha maneira de pensar. O que eu comunico produz a minha maneira de pensar. Então, por exemplo, minha esposa, eu sou casado há 22 anos. Muitas coisas que minha esposa fala ou pensa, ou escuta alguém falar ou pensar, quando chegam para conversar comigo, ela já diz claramente, ele não vai escutar isso aí. Ah, por quê? Porque a forma que eu comunico produz a maneira, o estilo que eu penso. Eu não concordo com coisas negativas. Então eu não dou ouvido a coisas negativas. Você pode chegar e falar para mim, eu fui ali, vamos lá comigo, aí eu vou, digamos que eu tomei um prejuízo lá. Eu não fico pensando nisso. Deixa o rio levar, deixa esse negócio para lá. Bora correr atrás de um outro dinheiro, conseguir um outro dinheiro, mas eu não fico preocupado com esse prejuízo. Tem gente que fica, eu perdi R$1.000, ai meu Deus do céu, e agora? Não sei o quê. A forma que você comunica vai identificar e criar um roteiro para a maneira que você pensa. Ok? Vamos para a próxima e fechar? Toda imagem produz um pensamento. Toda imagem, ela vai produzir um pensamento. Então, por exemplo, eu olho aqui para minha esposa, coisa mais linda do mundo, meu Deus, que Deus me deu. Então eu lembro de quê? De beleza. Eu lembro dessas coisas boas. Ela está até sorrindo ali. Ai, meu Deus, o amor é lindo, gente. Ei, meu amor, olha que coisa mais linda que Jesus me deu. Então, é uma imagem. Essa imagem, ela vai produzir algo, como está dizendo aqui. O que essa imagem produz? Um pensamento. Um pensamento. Então eu olho para o meu amor e digo, que coisa mais linda que Jesus me deu. Então vem uma imagem de coisa bonita. Pegou? Entendeu? Vamos para a próxima agora. Alô? Não tem próximo? Pensamento produz sentimento. Ela está sorrindo com o elogio que eu... Gente do céu. Rapaz, eu fiz um elogio ao vivo aqui, desmontei minha esposa. Meu Deus do céu. Pensamentos produz sentimento. Produz sentimentos. Então, a imagem, aquilo que eu estou observando, cria um pensamento. O que são pensamentos? Imagens e diálogos internos. Ok? Esse pensamento vai produzir o quê? Sentimento. Então, se eu fico pensando coisas ruins, sinto coisas ruins. Se eu fico pensando que não vai dar, sinto como um derrotado. E eu creio e acredito que não vai dar. Beleza? O que mais? Vamos fechar, que hoje estamos aqui a todo vapor. Vamos lá. Sentimento produz uma crença. Sentimento produz uma crença.
Então olha que coisa interessante. A imagem produz o pensamento. O pensamento produz um sentimento. O sentimento, aquilo que eu estou sentindo, vai gerar uma crença. Eu vou acreditar naquilo ou desacreditar daquilo. Então o sentimento, você tem que ter um domínio sobre ele, porque se você pensar coisas ruins, você vai acabar trazendo para a sua alma, para a sua mente coisas ruins, e vai acontecer coisas ruins com você. Então, cuidado com os sentimentos. Tente mudar, tente revertê-los, porque esses sentimentos produzem uma crença. E o pior, essa crença pode ser uma crença limitante. Mas vamos lá, vamos para frente, vamos fechar. Toda crença é autorrealizável. Toda crença é autorrealizável. Significa dizer que toda imagem produz um sentimento. Todo sentimento produz um sentimento. Todo sentimento produz uma crença. Toda crença é autorrealizável. E se eu criei, aconteceu. Pode botar aí, não. Aconteceu. Amém? Então, quando você acredita nisso, é nisso que dá. Tá certo? Então, você se viu casando. Se você creu nisso, aconteceu. Você casou. Por quê? Porque toda crença é autorrealizável. Fechou aí, meu amor? Tem mais alguma coisa? Veja lá. Quando chegar na imagem, terminou. O segredo é controlar o que eu comunico. O segredo é controlar o que eu comunico. Então, se eu entendo... Gente, essa aula, se eu fosse você, eu assistia 5 vezes. Porque tem muito conteúdo nessa aula aqui. Beleza? Então, olha só. Ela vai repetir para você. Pega esse código aqui, ó. Olha aí. O segredo é controlar o que comunico. Bom, se o que eu comunico controla o que eu penso, então o segredo é controlar a comunicação. Para de falar besteira. Para de falar que vai chorar. Para de falar que vai embora. Para de falar que não dá. Para de falar que é pobre. Para de falar que é gordo. Para de falar que é feio. Para de falar que é burro. Para de falar que não consegue. Para de falar que não vai ganhar dinheiro. Pare de falar essas coisas. Controle o que você comunica. Beleza? E aí o que mais? Sua pergunta é sua vida. Sua pergunta é a sua vida. Resumindo, muitas coisas na minha vida que eu consigo prosperar, crescer, fechar negócios, conseguir grandes realizações, é porque eu faço uma pergunta. Dependendo da pergunta que você faz, demonstra a sua imaturidade ou maturidade. Dependendo da pergunta que você faz, demonstra se você tem sabedoria ou se você é bobinho. Dependendo da pergunta que você faz, você perde negócios ou você faz negócios. Dependendo da pergunta que você faz, você ganha o seu casamento ou você perde o seu casamento. Então, fechando aqui, sua pergunta, sua vida. E aí? A esposa está emocionada aqui com tanto conteúdo, né, meu amor? Fechou? Fechou. Fechou. E aí, ó, tem eu e meu amor. Ok? E aí eu vou ler o nome das pessoas que entraram aqui na nossa aula de hoje. Essa aula 33. E pode ver que eu e ela estamos olhando para frente. Olhe para frente. Então vamos lá. A Maria José Araújo, a Leidiana Oliveira, Crispina. Olha ela aí, tá dizendo, obrigado pelo belíssimo trabalho. Né? Deus abençoe. Rosana Ferraz. Yes. Cristiane, sempre firme a Cristiane, hein? A Cris é aquela fiel. Aí tem também aqui o Gideone Camargo, Deus abençoe. Pastor Washington, não é? Pastor Washington. Lhe amo, meu querido. Pastora Viviane, Igreja Metodista, lá de Nova Iguaçu, a Metossal. Que igreja abençoada. Ministério Sal da Terra. Um abraço para todos da Igreja Metodista de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Dolores Freitas, Dolores, Deus te abençoe. José Antônio e Nelma Lemos. Deus abençoe a todos. Tem outros entrando aí também, mas eu vou ficando por aqui, tá certo? A nossa aula são 12 minutinhos. Eu estou tentando colocar Facebook, Instagram
Em março vai ficar Facebook, Instagram e o YouTube, ok? Mas por enquanto, hoje ficou só no Facebook, porque a correria foi grande. Cheguei agora há pouco em casa da igreja. E aí, ó, eu creio que hoje valeu, hein, gente? Que Deus abençoe. Compartilhe essa aula com outras pessoas. E amanhã eu volto às 22h12 e vou falar mais sobre essa maneira de pensar. Toda imagem gera um pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. Todo sentimento gera uma crença. Toda crença é autorrealizável. Se a crença é autorrealizável, aconteceu. Valeu!